Hoje vamos fazer a leitura de quem é quem na Bíblia e vamos falar sobre Moisés. Moisés era filho de Arão, da tribo de Levi, e Joquebede era irmão de Arão e Miriam. Nasceu durante os terríveis anos em que os egípcios decretaram que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Seus pais o esconderam em casa e depois o colocaram no meio da vegetação, na margem do rio Nilo, dentro de um cesto de junco. A descoberta daquela criança pela princesa, filha de Faraó, foi providencial, e ela salvou a vida do menino. Seu nome, que significa aquele que tira, é um lembrete desse começo obscuro, quando sua mãe adotiva lhe disse: eu o tirei das águas. Mais tarde, o Senhor chamou Moisés para ser líder, por meio do qual falaria com Faraó, tiraria seu povo do Egito e o levaria à terra prometida. No processo desses eventos, Israel sofreu uma transformação e deixou de ser escravo de Faraó para se tornar o povo de Deus. Os israelitas formaram uma comunidade conhecida como o povo da aliança, estabelecida pela graça e pela soberania de Deus. Veja a aliança. O Antigo Testamento associa Moisés com a aliança, a teocracia e a revelação no Monte Sinai. O grande legislador foi o mediador da aliança mosaica do Sinai, Êxodo 19, 3-8, ou 20, 18, 19. Esse pacto foi uma administração da graça e das promessas, pelas quais o Senhor consagrou um povo a si mesmo por meio da promulgação da lei divina. Deus tratou seu povo com graça, deu suas promessas a todos que confiavam nele e os consagrou para que vivessem de acordo com sua santa lei. A administração da aliança era uma expressão concreta do reino de Deus. O Senhor estava presente com seu povo e estendeu seu governo especial sobre ele. A essência da aliança é a promessa: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, ou Êxodo 6 horas e 7 minutos, ou Deuteronômio 29, 13, e Ezequiel 11 horas e 20 minutos. Moisés foi exaltado por meio de sua comunhão especial com o Senhor, Números 12, 6-8, ou Deuteronômio 34, 2.10, 12. Quando Arão e Miriam reclamaram da posição privilegiada que ele ocupava como mediador entre Yahvé e Israel, Moisés não respondeu às acusações, Números 12 horas e 3 minutos. Pelo contrário, foi o Senhor quem se empenhou em defender seu servo, e Números 12, 6-8. O Senhor confirmou a autoridade de Moisés como seu escolhido, um veículo de comunicação: a ele me farei conhecer, e falarei com ele, ou Números 12 horas e 6 minutos, veja Deuteronômio 18 horas e 18 minutos. Ele foi separado como o seu servo, ou Êxodo 14 horas e 31 minutos, ou Deuteronômio 34, 5, ou Josué 1, 2, uma comunhão de grande confiança e amizade entre um superior e um subalterno. Moisés, de maneira sublime, permaneceu como servo de Deus, mesmo depois de sua morte, servindo como o cabeça da administração da aliança até o advento da nova aliança no Senhor Jesus Cristo, e Números 12 horas e 7 minutos, veja Hebreus 3, 2, 5. Esse epitáfio profético de seu ministério destacou Moisés como um amigo de Deus, que experimentou o privilégio da comunhão íntima com o Senhor, e o Senhor falava com Moisés, ou Êxodo 33, 9. A diferença fundamental entre Moisés e os profetas posteriores reside na maneira direta pela qual Deus falava com ele. Moisés foi o primeiro a receber, escrever e ensinar a revelação do Senhor. Essa mensagem abrangia todos os aspectos da vida, inclusive leis sobre santidade, pureza, rituais, vida familiar, trabalho e sociedade. Por meio de Moisés, o Senhor moldou Israel numa comunidade separada. A revelação divina visava torná-los imunes às práticas dos povos pagãos, incluindo a adivinhação e a magia. Esta palavra, dada pelo poder do Espírito, transformaria Israel num filho maduro. A posição e a revelação de Moisés prefiguravam a posição única de Jesus. O grande legislador serviu ao reino de Deus como um servo fiel, ou Hebreus 3, 2, 5, enquanto Cristo é o Filho de Deus o encarnado, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, ou Hebreus 3 horas e 6 minutos. Moisés, como o Senhor Jesus, confirmou a revelação de Deus por meio de sinais e maravilhas, Deuteronômio 34, 12, veja também Êxodo 7, 14, 11, 8, 14, 5 e 15 e 21. Embora Moisés ainda não conhecesse a revelação de Deus em Cristo, ele viu a glória do Senhor, Êxodo 34, 2.29 e 35. O apóstolo Paulo confirmou a graça de Deus na aliança mosaica quando escreveu à igreja em Roma: são israelitas.
Pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:4-5. Moisés, o maior dos profetas antes da encarnação de Jesus, falou sobre o ministério de outro profeta, Deuteronômio 18:15-22. Ele testemunhou a Israel que um cumprimento ainda maior os aguardava. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Hebreus 3:05. A natureza desse futuro não era nada menos do que o descanso que viria em Cristo. Hebreus 4:13. Por causa de quem Moisés também sofreu. Hebreus 11:26. A esperança escatológica da revelação mosaica é a presença de Deus no meio de seu povo. A escatologia de Israel começa com as alianças do Senhor com Abraão e Israel. Moisés, o servo de Deus, o intercessor, o mediador da aliança, se apontava para além de sua administração, para uma época de descanso. Ele falou sobre esse direito e ordenou que todos os membros da comunidade da aliança ansiassem pelo descanso vindouro na celebração do sábado, Sheb. Descanso, o sinal da aliança, Êxodo 31:14-17, e da consagração de Israel a uma missão sagrada, Êxodo 31:13, a fim de serem abençoados com todos os dons de Deus na criação, Deuteronômio 26:18, 19, 28:3, 14. Moisés percebeu dolorosamente que o povo não entraria naquele descanso devido à sua desobediência e rebelião, Deuteronômio 4:21-25. Ainda assim, falou sobre uma nova dispensação, aberta pela graça de Deus, da liberdade e da fidelidade, Deuteronômio 4:29-31, 35-10, 32:39-43. Ele vislumbrou o futuro, uma época de paz, tranquilidade e plena alegria na presença de Deus, de bênção e proteção na terra prometida, Deuteronômio 12:9-10, 25:19, Êxodo 33:14, e Josué 1h13. Essa esperança, fundamentada na fidelidade de Deus, Deuteronômio 4h31, é expressa no testemunho final de Moisés, o hino do testemunho, Deuteronômio 32. Nele, o grande legislador recitou os atos do amor de Deus em favor de Israel. Vivenda 1:14, advertiu contra a rebelião e o sofrimento que isso acarretaria. Vivenda 15:35, e confortou os piedosos com a esperança da vingança do Senhor sobre os inimigos e o livramento do remanescente de Israel e das nações. Vivenda 36:43. Fez até uma alusão à grandeza do amor de Deus pelos gentios. Vivenda 36:43, Romanos 15h10. O significado escatológico do hino de Moisés reverbera nas mensagens proféticas de juízo e de esperança, justiça e misericórdia, exclusão e inclusão, vingança e livramento. A administração mosaica, portanto, nunca teve a intenção de ser um fim em si mesma. Era apenas um estágio na progressão do cumprimento da promessa, aliás, um estágio importantíssimo. Como precursor da tradição profética, Moisés viu mais da revelação da glória de Deus do que qualquer outro homem no Antigo Testamento, Êxodo 33:18, 34:29-35. Falou sob a autoridade de Deus. Qualquer um que o questionasse desafiava a autoridade do Senhor. Israel encontrava conforto, graça e bênção, porque em Moisés se reuniam os papéis de mediador da aliança e intercessor, Êxodo 32:1, 34:10, Números 14:13 e 25. Ele orou por Israel, falou ousadamente como seu advogado diante do Senhor e encorajou o povo a olhar além dele, para Deus, veja profetas e profecias.